Na noite de sábado, 11 de julho de 2026, uma ambulância parou diante de uma casa no Capitólio, em Washington. Lá dentro, um homem de 71 anos sofria uma parada cardíaca. Horas depois, o gabinete do senador Lindsey Graham anunciava sua morte, atribuída a uma doença breve e súbita. Antes do amanhecer, uma outra história já corria o mundo, a de que o senador teria sido assassinado, envenenado, pelo Irã, pela Rússia ou pelos dois. Neste vídeo, vamos separar, peça por peça, o que está documentado, o que é alegação e o que é pura especulação. Porque neste canal, a pergunta nunca é apenas o que aconteceu. É, o que podemos provar? Comecemos pelo que se sabe. Áudios dos serviços de emergência, revisados pela imprensa americana, indicam que o socorro foi acionado por volta das 20 horas e 30 minutos, para atender um homem com dores no peito. Minutos depois, os socorristas relatavam manobras de reanimação, parada cardíaca. O gabinete do senador não divulgou detalhes clínicos, mas fontes da polícia, ouvidas pela CNN, afirmaram algo decisivo. Até o momento, os investigadores não têm nenhuma indicação de que a morte tenha decorrido de causas não naturais. Guarde essa frase. Ela é, hoje, a única posição oficial que existe. E, no entanto, a morte foi genuinamente estranha. Graham não tinha problemas de saúde conhecidos. Estava escalado para um programa de televisão na manhã seguinte. E 36 horas antes, aparecia sorridente em Kiev, ao lado do presidente Zelensky. Para entender por que a teoria do assassinato se espalhou tão depressa, é preciso entender quem era Lindsey Graham. Coronel da Reserva da Força Aérea, advogado militar, quase um quarto de século no Senado. O último sobrevivente de uma geração de falcões republicanos. Em relação ao Irã, era possivelmente o senador mais hostil de Washington. Defendeu ataques militares, sanções e apoiou as recentes operações americanas contra Teherã. Em relação à Rússia, era o principal arquiteto do regime de sanções e um dos maiores aliados da Ucrânia no Congresso. Na sexta-feira, véspera de sua morte, Graham fez em Kiev um anúncio de enorme peso. Um acordo com a Casa Branca sobre o pacote de sanções contra o petróleo e o gás russos. Nas palavras dele, a lei ia passar. No dia seguinte, estava morto. Se existisse uma lista de parlamentares americanos, cuja morte agradaria ao mesmo tempo a Teherã e a Moscou, Lindsey Graham estaria no topo. É isso que torna a especulação inevitável. E é isso também que não prova absolutamente nada. Porque há um contexto, e ele é real. A morte do senador ocorre no momento mais grave do confronto entre os Estados Unidos e o Irã em décadas. Na semana anterior, durante os atos fúnebres do líder supremo Ali Khamenei, em Teherã, manifestantes ligados ao regime exibiram cartazes com os rostos de Trump, de Graham e de outros falcões americanos, marcados com alvos vermelhos. E uma inscrição: mais cedo ou mais tarde, suas cabeças rolarão. Comentaristas americanos afirmam ainda que a Guarda Revolucionária teria pedido publicamente o assassinato do senador 5 dias antes de sua morte. As imagens do funeral existem e são verificáveis. Já a formulação exata desse suposto chamado da Guarda Revolucionária permanece, até aqui, sem verificação independente. Primeira lição do método: ameaça documentada é uma coisa, alegação sobre a ameaça é outra. E aqui chegamos ao ponto em que o boato mais se afasta dos fatos. Circulou pelo mundo a versão de que a televisão estatal iraniana teria confirmado o assassinato. Isso é falso. O que a televisão iraniana fez foi celebrar. Na rede estatal Khabar, a apresentadora congratulou a nação iraniana pelo fato de Graham ter, em suas palavras, ido para o inferno. Em outra transmissão, um apresentador declarou que a notícia era doce demais para ser lida uma só vez. E uma agência ligada ao regime zombou. Graham morreu levando a destruição do Irã para o túmulo. É repugnante. Mas celebrar a morte de um inimigo não é reivindicar sua autoria. Houve, porém, algo mais inquietante. Depois do anúncio da morte, perfis pró-regime compartilharam um gráfico com rostos de americanos marcados para vingança.
Apenas um rosto aparecia riscado, com um X vermelho, o de Lindsey Graham, e uma legenda: Continuaremos a atualizar. Isso é guerra psicológica de manual. Insinuar autoria sem afirmá-la. Colher o benefício do medo, sem pagar o preço da confissão. Regimes celebram como triunfo até aquilo que não fizeram. É um dos truques mais antigos e mais baratos da guerra de informação. E de onde veio, afinal, a tese do envenenamento? A genealogia é rastreável. A principal difusora foi a comentarista americana Laura Loomer, conhecida pelo histórico de alegações sensacionalistas. Ela perguntou publicamente se a Rússia teria envenenado o senador e exigiu investigação. A partir daí, dois amplificadores: o ecossistema conspiratório americano. E, detalhe muito mais interessante, a própria mídia estatal russa, que compartilhou as alegações. Pense nisso por um segundo. Se a Rússia tivesse de fato matado um senador americano, o interesse da sua propaganda seria sufocar a hipótese, não amplificá-la. A amplificação é consistente com outro objetivo, clássico das medidas ativas: semear caos, corroer a confiança dos americanos nas próprias instituições e parecer capaz de matar um senador dentro de casa, sem ter movido um dedo. Sejamos honestos com a categoria. O envenenamento seletivo é uma tradição operacional russa documentada. O polônio contra Litvinenko, o Novichok contra Skripal e Navalny, o guarda-chuva búlgaro que matou Georgy Markov, e o Irã mantém histórico real de tramas de assassinato no exterior. Negar que isso existe seria tão anticientífico quanto afirmá-lo sem prova. Mas contra a hipótese pesam 4 fatos. A estatística: parada cardíaca aos 71 anos é um dos eventos mais banais da medicina. O custo: matar um senador em Washington seria um ato de guerra de consequências incalculáveis para eliminar um voto entre 100. A assinatura: os venenos russos conhecidos foram ostensivos, feitos para serem descobertos como mensagem. Um infarto limpo não pertence a essa gramática. E a posição das autoridades americanas: nenhum indício, até agora, de causa não natural. O veredicto deste canal é o único que a evidência permite. Fato documentado: a morte súbita, as ameaças, a celebração. Alegação não verificada: o chamado da Guarda Revolucionária. Especulação sem prova: o assassinato. Se a toxicologia revelar veneno, voltaremos a este caso e o diremos com a mesma serenidade. Até lá, fiquemos com a única certeza disponível: a verdade não precisa de pressa. A propaganda, sim,